Vamos brincar com as cores agora? Eu vou mostrar para vocês como misturar as cores e criar novos tons para que vocês possam apresentar cores diferentes. Acontece muito do cliente pedir uma cor e aí a gente fica, nossa, onde eu vou comprar esse corante, não é mesmo? Então, nós vamos misturar as cores, aprender o que combina, as misturas, para que vocês então possam criar cores únicas. Nós temos as referências também que podemos utilizar para fazer essas misturas dentro da moda, da arquitetura. Então a gente precisa ficar ligado também nesses outros assuntos para trazer todos os anos as cores que são tendência aí mundo afora. Vocês usem como referência a Pantone, que ela traz todos os anos a cartela de cores que vai ser moda, que vai ser tendência e está disponível aí na internet, nas redes sociais. E é isso. Eu vou começar fazendo as cores, começo sempre fazendo as mais clarinhas, aí vou aumentando e a gente vai misturando e no final a gente vai ter uma paleta bem bonita, tá bom? Eu vou fazer tudo isso usando o chantininho e aí vamos brincando aqui. Eu já deixei ele já misturadinho. E vou começar com o tom azul. Sempre utilizem o corante em gel. Eu estou usando da Wilton, porque até para o vídeo também fica mais fácil, né? Pelo volume de embalagem. É um corante que a gente precisa de pouca quantidade para colorir, então ele tem essa potência, digamos assim. Então por isso que eu estou utilizando, mas corante em gel dos que a gente encontra mesmo aqui no nosso mercado. Eu vou usar um palitinho aqui de dente para usar bem pouquinho para fazer então a minha primeira pigmentação. Azul sozinho, azul royal, azul, só azul, que é o que a gente encontra, né? Misturei. E aqui eu vou colocar um pouquinho de leite condensado para deixar ele bem bonito, bem lisinho. Lembrando que depois de definida a cor, vocês precisam sempre colorir a quantidade pensando em sobrar um pouquinho desse chantininho já colorido ou de qualquer outra cobertura, porque senão depois é um pouco mais difícil de chegar no tom, caso a cobertura não seja suficiente para um bolo todo. É divertido porque você vai criando cores diferentes. Então, meu primeiro tom tá aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho mais do corante. Eu não preciso jogar meu palito fora, mas eu preciso limpar para não estragar o meu corante, não ficar resto de cobertura lá dentro. Um pouquinho mais de azul. E esse tom já vai subindo. De um modo geral, a maioria das coberturas, depois de coloridas assim, elas escurecem no próprio bolo. Por isso não precisa se preocupar em fazer uma cor tão escura assim a princípio. Eu vou fazer aqui azul médio e quero escurecer ainda mais. Agora eu peguei bastante. Podem misturar. Se a gente já vai fazer uma cobertura, vai bater todo 1 litro de uma cor só, pode já bater a cobertura colorida sem problema nenhum. Se eu quero um azul marinho bem forte, bem forte, bem forte, eu
Posso ter o azul marinho comprado pronto, mas não fica tão lindo. Eu gosto de misturar. Eu vou usar o azul com o preto. E vou colocar mais azul. Vou até virar aqui um pouquinho. Essa cor é linda. Agora eu vou misturar bem. E já temos aqui um azul mais intenso. Então eu não preciso ter um monte de corantes. Eu tendo as cores primárias, eu vou fazendo todas as outras cores. Olha que charme! Agora eu vou adicionar mais preto. Sem medo. Vai virando uma baguncinha aqui. Mas é uma baguncinha bonita. Agora sim. Tem corantes que tem mais água, então às vezes você vai precisar de deixar para hidratar o chantininho depois. Porque se o corante contém água, obviamente que a gente vai precisar de menos leite condensado. Por isso eu sempre recomendo que vocês façam a cor para depois hidratar. Tanto o marrom quanto o preto, ele vai envelhecendo, ele vai deixando a cor mais fechada. Então, a cor preta serve para fazer isso com todas as outras cores. Vou colocar um pouco mais de preto aqui. Como o corante da Wilton é mais grossinho, então eu vou desmanchar ele aqui num cantinho e depois eu junto com o restante. Se estiver muito próximo, eu volto e coloco um pouquinho mais de azul e mais de preto. Um pouco mais de azul e mais preto. Mais uma vez, mexo no cantinho aqui da minha vasilha para diluir melhor. Lembrando que até agora eu só usei dois tons, só o azul e o preto. Agora sim eu tenho um outro tom. Olha quantos azuis eu fiz só misturando com o preto. Agora eu vou trocar. Nós vamos ainda precisar do azul, mas agora com outras misturas. Agora eu vou colocar mais um pouquinho do azul e vamos fazer um outro tom. Um pouquinho de azul.
misturando aqui. E agora eu vou colocar o rosa. O rosa eu peguei esses corantes maiores e coloquei aqui nessa vasilhinha para fazer um charminho. Para deixar o vídeo mais lindo para vocês. Então um pouquinho de rosa, um pouquinho de azul. E nós vamos ter aqui então tons de lilás. É outra cor também que, na verdade, não precisamos comprar, embora já tenha pronta, mas o bacana é justamente você decidir o tom que você quer. Mais uma vez, eu vou colocar um pouquinho aqui do leite condensado, para nossa paleta ficar bem cremosa. Já dá vontade de comer aqui a paleta mesmo. Vou virar. É como brincar mesmo de... É uma brincadeira gostosa. E as crianças vão gostar disso. Eu vou colocar mais um pouquinho do cor-de-rosa aqui. E vamos para outro tom. Os corantes nossos aqui, brasileiros, têm um pouquinho mais de água, por isso observe que eu tenho já uma dificuldade de usá-lo desta forma. E o que é legal da coloração é que se você erra, você pode acrescentar um pouquinho mais do chantininho natural e aí você volta para a cor que você imaginou a princípio em construir, em desenvolver. Então, esse aqui agora não gostei muito. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de azul para fazer essa paleta. Ups. Mais azul. Vamos ver no que dá. Isso. Temos aqui um roxo. E vocês observam que ele tá bem assim, molinho, mas daqui a pouquinho ele já vai ficar de tocar. Já pode encostar que ele vai ficando mais firmezinho. Por isso a hidratação é indispensável. Agora eu gostei. Se eu quero trazer ele mais pro uva, nós vamos colocar mais rosa. Ui! E a gente também fica colorida. Faz parte. Pronto. Já consegui um outro tom. Legal? Vamos fazer agora o rosa, o tom de rosa. Vou fazer ele clarinho, depois eu vou usar um pouquinho ainda desse roxinho, desse uva, para dar uma outra coloração também. Vou colocar aqui e vou pegar o cor-de-rosa. Essas cores clarinhas também tem todo o seu charme, né?
Pronto, aqui eu já tenho um rosa bem bonito. Aqui não dá pra mexer olhando pra vocês, né? Mas vem comigo. Vou tirar isso daqui. Aqui agora eu vou colocar um pouquinho mais de rosa para dar uma escurecida. E depois nós vamos fazer o rosa seco com esse médio, mas que pode ser feito também com esse clarinho, não tem problema. Vou colocar um pouquinho de leite condensado para ficar mais cremosinho. Prazer, sorvete de morango. Ficou bem choque. Em cima desse rosa, agora eu vou usar o marrom para fechar. A Wilton tem também uma cor que chama Ivory. É uma cor que também é utilizada para fechar os tons de uma forma mais sutil, porque às vezes o marrom, né, fecha muito aí para você corrigir e tal. Mas aqui eu vou utilizar o marrom mesmo. Vocês vão colocar um pouquinho de cada vez do marrom, para não ter perigo de ficar muito escuro. Então vamos aos poucos, até ficar no tom desejado. Mas eu vou mostrar com um pouquinho mais também, para que vocês observem a diferença. Já deu um rosa mais charmoso aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Esse ficou aquele rosa antigo. Fazer as flores com um tom assim é muito bonito. Eu vou fazer a cor Tiffany, então eu preparei o azul no mesmo tom médio e vou colocar um pouquinho de amarelo. Vocês também podem usar um pouquinho de verde. Nesse caso, o amarelo tem que ser um amarelo aberto. Amarelo damasco, só amarelo, amarelo limão, menos amarelo já produzido, que vem amarelo dourado, por exemplo. Amarelo gema, não. É bom com amarelo mais aberto mesmo. Então, azul com amarelinho. Isso vai levando o tom pro verde. Então, mais uma vez, a gente tem que ter a mãozinha leve para não colocar muito amarelo e virar um verde de uma vez. Então, o Tiffany, ele é um tonzinho esverdeado com azul. É lindo. E muito pedido pelas clientes. Vou colocar aqui desse ladinho. E agora eu vou subir ele, eu quero um Tiffany mais poderoso. Então eu vou colocar um pouco mais de azul e depois um pouco mais de amarelo também. Assim que eu encontrar o meu azul. Vou colocar um pouco mais do azul e vou mostrar como ele vai ficar. E aí depois eu coloco um pouquinho mais do amarelo. Então sempre quando vocês quiserem intensificar, precisa aumentar os dois. Porque senão foge do tom esverdeado que o Tiffany pede. Mais amarelo. Aí sim. E se você preparou a cor e achou que ficou muito verde, coloca mais um pouquinho de azul. Neste caso, eu achei que ele fugiu um pouquinho. E vou só pôr uma pontinha de azul, bem pouquinho, só pra gente administrar esse tom. Vamos misturando aqui.
Ainda cabe um pouquinho mais. E vou observar se está realmente diferente. Mais um pouquinho de azul. Agora ficou bem diferente de todos os tons que estão aqui na minha paleta. Agora eu vou começar a fazer os tons de amarelo, vermelho, laranja, até chegar no verde musgo. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui e nós vamos subindo o tom. Olha como a gente pega bem pouquinho. Vou misturar. A mão vai ficando colorida. Eu adoro. É muito legal. Então, um pouquinho de vermelho, a gente vai ter um tomzinho muito delicado. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui do leite condensado. Não dá pra ficar sem. Ai, que lindo! Mais vermelho. E nós vamos ter aqui um coral. Mais um pouquinho de vermelho. Eu vou colocar um pouco mais para a gente fechar esse tom. O vermelho também é uma das cores que as pessoas têm muita dificuldade em fazer, justamente porque usa mais produto e como os nossos corantes têm água, acaba amolecendo o chantininho. Então, primeiro faz a coloração e depois hidrata. Muito bonito. E agora a gente vai colocar bem mais, bem mais. É importante ressaltar que todas as cores mais fortes vão manchar a língua, então o cliente precisa ficar ciente disso. É muito importante que a gente avise para não ter problema futuro. No caso do vermelho e preto e azul marinho, também acontece a mesma coisa. É importante a gente observar e experimentar para ver se não está amargo. Por isso, nós temos as técnicas para não deixar o chantininho amargo, que é bater com o doce de leite, como vocês podem conferir no vídeo. Agora, em cima desse vermelho, é importante vocês entenderem que ele vai subir o tom, então não faça uma cor muito forte agora. Ele sempre vai escurecer de fora para dentro no bolo. Então não precisa se preocupar em querer fazer o tom muito escuro. Em cima desse vermelho, eu vou colocar agora o preto. Vou misturar aqui e vocês vão ver a diferença.
Ele vai dar uma fechada, vai ficando indo pro lado do tijolo. Vamos por aqui. Vou pegar aqui uma outra tigelinha. Vou colocar um pouquinho desse vermelho. Vermelho fechado, digamos assim. Já deixei meu azul no jeito, que é para não ficar procurando ele ali. E vamos pôr um pouquinho dele então, do azul. Mostrar para vocês. Ele vai entrar aqui num tom de marrom também, porque às vezes acontece muito que a gente quer usar o marrom sozinho e não consegue um marrom madeira, né? Então, essa mistura de vermelho com o azul me ajuda muito. É muito legal. Aqui, como a minha quantidade tá pouquinha, minha pazinha não consegue se afundar, então dificulta um pouquinho na hora de eu fazer essa retirada. Mas e o azulzinho fica aqui. Pronto, agora misturou. Legal? Vamos entrar nos tons de amarelo. Nós vamos do amarelo até o verde musgo agora. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho. Eu deixo sempre um paninho úmido em cima do chantininho ou um plástico selando ali para ele não ressecar, não criar bolinhas também. Vamos colocar aqui o amarelo. Misturo rapidinho. Agora vamos mostrar colocando. Colocar mais um pouco de amarelo. Fechar essa cor. Sobre esse amarelo, eu vou colocar aqui um pouquinho de marrom, que vai nos levar para um amarelo dourado. Quando compramos o amarelo dourado, ele entra nesse tom, amarelo gema também. Eu vou fazer outro potinho com amarelo. O amarelo é incrível porque ele me dá muitas possibilidades e vocês vão ver que bacana. Vou colocar aqui e vou fazer mais um amarelo. Quando eu quero um laranja bem intenso, que é outra cor também, quando a gente usa os corantes prontos assim, nem sempre dá um tom tão bonito. Então eu vou fazer um amarelo super forte aqui. E depois eu vou colocar o vermelho. Acho que o meu marrom já posso guardar. Vou pegar aqui o vermelho.
E vou misturar. Vai me dar um tom bem bonito. Se eu quero ele mais forte, é só colocar mais vermelho. Entendeu? Vou fazer mais uma vez o amarelo. Colocar um pouquinho mais. Nós vamos fazer aqui tons de verdes. E eu vou precisar, para isso, fazer uma mistura usando o preto. Isso mesmo, o preto. É muito legal. E eu vou do verde abacate até o verde exército. Dessa forma, nós vamos criar tons de verde musgo bem diferentes. Eu vou colocar uma pontinha só do corante preto. E misturo. Vou dar uma olhadinha para ver se não tem nada parecido. Vou colocar um pouquinho mais de preto para ficar mais longe do tom anterior. E é assim, vocês precisam ir experimentando mesmo, sem medo de ser feliz. Aqui. Agora sim. Mais preto. Um pouquinho mais. Que melequinha, né? Vamos colocar mais amarelo. E é assim, a mistura que eu mais gosto de fazer. Porque geralmente a gente sempre faz o verde musgo misturando verde com marrom, verde com preto, e eu gosto de fazer assim. Acho que os tons ficam bem diferentes. Então, observem que aqui, ó, eu começo a mudar o meu tom, mas eu ainda quero mais. Então, vem mais um pouco de amarelo, vou colocar um pouquinho mais assim, despejando mesmo, e o preto. E é legal quando vocês forem fazer folhas, que vocês misturem vários tons de verde na mesma manga, porque dá um efeito bem legal. Agora aqui eu entro para um verdinho, indo para o verde abacate, ok? E agora eu vou pôr mais preto. E vamos fechando essa cor. Vou dar uma olhada. Tá começando a ficar diferente, mas ainda não dá impacto aqui na paleta. Portanto, eu vou pôr mais preto. Vou misturar. Nem precisa ser delicada, né?
ter um pouquinho mais de verde aqui. Agora eu vou colocar mais preto. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui para facilitar. Ui! Agora nós vamos alterando o tom. Vai ficando um pouquinho diferente, mas eu vou escurecer um pouco mais para fazer um contraste maior. Vou pegar mais preto. Agora vai ficar mais fácil aqui. Um tanto mais, né? Agora nós vamos perceber mais a diferença do tom. Vamos misturando. Mais preto aí agora. Agora nós vamos até o verde exército. Colocar um pouco mais, uma quantidade um pouco maior do que só a pontinha, tá? É muito legal essa mistura. Amarelo e preto. Só isso. Aqui eu acho que ainda tá muito próximo, então eu vou colocar mais preto para aumentar o contraste, para que vocês tenham a sensação mesmo da diferença. Ops. Colocar. Um tanto bom. Não tem, né, um peso pro corante. Vocês precisam mesmo perder o medo de manipular as cores. É só ir colocando mais corante escuro. Se ficou muito escuro, coloca o mais claro, que nesse caso é o amarelo, que ele volta para a cor que começou. Agora sim. Ai, que lindo. Mais preto. Agora a gente vai ter mais um tom. Vamos fechar a paleta. Eu vou colocar um marrom para colocar no centro. E vou usar o marrom mesmo, só marrom, sem misturas. Vamos colocar aqui. E vou pôr mais um pouquinho. E vamos misturar. Para que vocês entendam o quanto é legal fazer a mistura para chegar nos tons de marrons mais fortes. Colocar bem mais. E vou misturar. Vocês vão sempre chegar assim nesses tons. É uma grande dificuldade fazer o marrom, né? Era, né? Porque agora vocês podem fazer a mistura e ter um marrom
no tom que vocês quiserem, na intensidade que for necessário. Agora que nós terminamos a nossa paleta, vocês viram que criamos cores lindas, né? Nuances diferentes. Vocês sabem que nós temos as cores primária, secundária e a complementar. Que vocês possam, daqui para frente, brincar muito com as cores, fazer cores diferentes. E é muito legal quando vocês publicarem um bolo, vocês colocam uma tarjazinha com as cores da paleta que vocês usaram, chama muita atenção isso, é muito legal. Ou então vocês podem fazer até mesmo uma foto legal, como eu fiz a minha, né? Sempre que fizer um bolo, faça uma paletazinha para colocar embaixo, vai chamar muita atenção também. E sempre no trabalho, principalmente com bicos, é muito legal vocês fazerem tons sobre tons, degradê e também aquela mistura mesmo, né, de cores, seguindo uma paleta legal, para não misturar cores muito distantes uma da outra e dar um choque assim no bolo de vocês. Espero que vocês tenham gostado e vou disponibilizar também para vocês mais cores, mais misturas lá no PDF junto com esse vídeo, tá bom? Beijo!